Livro de Neemias. Deus seja louvado. Cuidado com as distrações, é o tema da mensagem. Qual é o tema da mensagem? Vamos abrir no capítulo 4. A história de Neemias e a reconstrução do muro de Jerusalém, ela vai do capítulo 1 a mais ou menos capítulo 6, 7 até o 8. Eu vou tentar pegar algumas partes, porque é uma história muito grande, com riqueza de detalhes, mas eu vou me ater hoje a falar sobre as distrações. Está combinado? Mas fico para casa, para a igreja, para a sua vida. Há muitas e muitas lições poderosas. Então, é um livro muito completo. Neemias, além de profeta, ele é um grande líder. Quem gosta de ser líder, quem tem um chamado de líder, olha para mim, deixa eles trabalhando ali. Quem tem uma vocação para liderança, você que é empresário, empreendedor, coordenador de equipe, chefe de setor, fica a minha indicação você. Leia o livro de Neemias com olhar de líder. O que a postura de um grande líder faz para motivar um povo, para fazer coisas desafiadoras? Porque todo líder, irmão, ele sempre vai ter desafio. E o maior desafio, um dos maiores desafios, é manter o povo motivado quando está dando tudo errado. Anota isso na tábua do seu coração, você que é líder. Uma das maiores responsabilidades, um dos maiores propósitos de um líder bom, olha para mim, um líder bom de serviço, ele tem que dar conta de manter o povo com sangue no olho, com faca nos dentes, aguerridos, motivados, mesmo quando todo o resultado é adverso. É aí que nasce o líder. Quando você está perdendo, não é quando você está ganhando. E Neemias vai dar aula. Neemias vai dar o quê? Então, Neemias capítulo 4, para a gente ganhar tempo, e no meio da mensagem, para o final, se Deus me der os recados, as divinas revelações, eu vou entregando para vocês, amém? Vai intercedendo no Espírito, vai pedindo a Deus, Deus fala comigo, usa o seu profeta, usa o teu servo, que mesmo na correria danada está aqui, com paixão, com amor, cheio de vontade de ser útil na sua mão. Então eu me coloco à inteira disposição de Deus, eu estou na inteira disposição do Espírito Santo. Eis-me aqui, Espírito Santo, para ser boca do Senhor, para ser resposta do céu, para trazer as notícias que você tem dado nas regiões celestes, para trazer luz a tudo aquilo que está oculto e escondido. Então libera os teus anjos, que são espíritos ministradores que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Revela os enigmas, descodifica, desenrola, mas faz alguma coisa. Há uma multidão de gente aqui, ó Deus, com a expectativa que o Senhor há de fazer algo nessa noite. Então vem, Jesus, nos presenteie, nos dá um presente nessa noite. Revela mais uma vez que o Senhor está no meio do teu povo. Revela mais uma vez que agindo o Senhor, não tem ninguém que possa impedir. Mostra mais uma vez que o Senhor é o mesmo ontem, o mesmo hoje, e será assim eternamente. Que o mesmo Espírito que vivificou Jesus entre os mortos, o mesmo Espírito que entrou em Adão e deu a ele fôlego de vida, o mesmo Espírito que visitou Lázaro e disse: Lázaro, sai para fora. Esse Espírito chamado Santo visite essa igreja nessa noite. Fala assim: Jesus, eu sou todo ouvido e o meu coração está aberto. Fala comigo, usa o teu servo, mas fala comigo, porque é isso que eu quero, ouvir a tua voz. Amém, igreja? Amém, igreja? Labadarau e a candarava sub de candarás, rebadarau e avácia. Obrigado, Jesus. Tu tem falado nesse altar, Jesus. Toda honra, toda
toda glória e louvor seja dada àquele que vive e vive para todo sempre. Toda glória seja dada a Ti, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito nessa casa e nessa igreja. Que morra eu, que diminua eu, que suma eu e qualquer outro homem nesse altar, para que o nome de Jesus seja glorificado. Vamos para a palavra. Labadaravassai. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos um muro, ardeu em ira, ele se indignou muito, escarneceu dos judeus. O que ele fez? Ele escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: o que fazem estes fracos judeus? Permitisse-lhes a isso? Voltarão a sacrificar? Darão cabo da obra em um só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que antes foram queimadas? Estava com ele Tobias. Então era Sambalate. Estava com ele o tal de Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Estava zombando dos judeus, estava caçoando dos judeus, falando que a raposa derrubava o muro. Ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faça que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubra a iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo. Tinha o quê? Mas ouvindo Sambalate e Tobias, de novo, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas, os asdonitas, que a reparação do muro de Jerusalém ia avante, e que se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo. Óbvio, fizeram uma gangue, fizeram um acordo entre reis, entre nações, para se levantar mais uma vez contra Israel, contra o judeu e contra Jerusalém. Eles começaram a perceber que Jerusalém estava sendo reconstruída. Vou entrar lá, calma. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar uma confusão ali. O que eles queriam fazer em Jerusalém? Porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e com as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e a vossa casa. Um discurso motivacional. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos nós ao muro, cada um à sua
Olha para mim. Israel, como sempre, deixava de adorar a Deus, se envolvia em idolatria, se envolvia em imoralidades sexuais, fazia o que era mal diante dos olhos do Senhor. E a profecia era que toda vez que Israel se desviasse do caminho do Senhor, que toda vez que Israel pecasse contra o Senhor os espalharia sobre a face da terra. E aqui aconteceu de novo isso. Israel peca, vacila, e agora eles são levados mais uma vez ao cativeiro. Levado aonde? O rei Artaxerxes, como é que ele chama? Eu nem sei se eu estou falando certo, que tem tanto X no nome dele. Há 90 anos o povo de Israel tinha sido arrancado de Jerusalém e levado para o reino que nesse momento era governado por esse rei Artaxerxes. Presta atenção, nome estranho. Só que Neemias era um príncipe, era um nobre, de uma família real, de uma família bem sucedida, do mesmo jeito que era Daniel, do mesmo jeito que era José, porque José nunca foi escravo. Por que José conseguiu dar conselhos para Faraó? Alguém não sabe. Por que José governou a prisão? Alguém não sabe. Porque ele nunca teve mente de escravo. Tentaram fazer dele um escravo, mas a vida toda ele foi criado como príncipe. Pastor, não entendi. O maior bem que você tem se chama educação. O maior bem que uma pessoa tem se chama cultura, tradições, aquilo que ela aprendeu no berço. José foi ensinado desde o berço pelo seu pai. Seu pai era um homem rico, bem sucedido, líder de tribos. Então quando ele chega diante do homem que o comprou como escravo, presta atenção, o homem percebeu, mas ele não é escravo. A etiqueta que ele carrega, a educação, a forma dele se portar não é de escravo, é de gente que tem educação. Quando ele está na cadeia, todo mundo percebeu, ele não é igual a gente, ele não é esculhambado, atrapalhado, enrolado igual a gente. Esse homem é fino. Então quando ele chega diante de Faraó, ele sabia o nível da conversa. Vocês estão aí, diga amém. Podem roubar o que quiser, só não podem roubar sua mente. Podem tentar tocar em tudo, mas eles têm uma coisa que eles não te arrancam: sua capacidade intelectual, os dons que Deus te deu, a sua energia, a sua vibração, sua sabedoria. Pastor, o que vai me devolver a minha cidade que for assolada? A sua capacidade. Você tem uma capacidade incrível. Pastor, mas eu perdi, tomei prejuízo. Olha para Neemias, chega uma notícia, porque alguns judeus ainda ficaram em Jerusalém. E aí um dos irmãos dele chega vindo de Jerusalém, e ele pergunta: como é que está a nossa cidade amada? Como é que está a nossa cidade querida? E aí foi só notícia ruim. Está toda assolada, está toda destruída. Eu imagino que o irmão foi entrando em detalhes. Não tem nossa casa? Não tem a casa dos nossos pais? É escombro. Não tem as portas, a porta da ovelha, a porta dourada, está tudo acabada. Neemias, você tem que ver, a cidade está horrível. Se tivesse foto, ele ia ficar falando assim: olha para você ver, Neemias, acabaram com tudo. Sabe quando a gente olha para uma catástrofe natural e a gente vê uma cidade totalmente assolada e a gente fica assim perplexo? Pelo menos quem é sensível, quem é humano, fica triste. Tem gente que até chora vendo o documentário, o noticiário. É assim ou não é? Porque você fala assim: gente, como é que pode? Acabou tudo. Assim era Jerusalém. E a Bíblia vai dizer que Neemias sentiu uma profunda compaixão. Eu estou voltando lá no capítulo 1, mas eu vou correr. Ele sente uma forte emoção, e a Bíblia vai dizer que ele ora, jejua, se santifica. E ele começa a orar a Deus para que ele pudesse ser liberado pelo rei, para ele reconstruir Jerusalém. Para ele o quê? Um dia ele entra na sala do rei, isso está no capítulo 1 e no capítulo 2. Ele entra na sala do rei. Ele era o copeiro do rei, ele tinha acesso ao rei. E aí ele vai servir o vinho ao rei. Só que o semblante dele estava abatido. E Neemias, o texto vai dizer
que nunca antes ele tivera triste diante do rei. Provavelmente ele era um cara muito animado. Sabe aquela pessoa animada, divertida, alegre, pra cima, que se ela estiver triste não tem como esconder. Tem gente que se estiver triste ou feliz, você não sabe nada, que a semblante dela é assim o resto da vida, ó. Você pode dar o melhor presente para ela, que ela faz assim, ó: obrigado. Ela pode estar vendo um jogo no futebol no campo: gol. Você pode levar ela para a praia, ela chega na praia e fala: legal. Tem gente, irmão, que faz uma festa que você fica até envergonhado. Fala: gente do céu, sai de perto que é louco. Olha o barulho, a confusão. Porque tem gente que vibra com as coisas. Tem gente que qualquer coisinha pequenininha para ele é uma grande festa. Pessoas alegres, pessoas bem animadas, bem motivadas. Neemias aquele dia entra batido. O rei percebeu na hora: o que está acontecendo com Neemias? Neemias está estranho. Neemias, o que foi? O que está acontecendo? Rei, você quer mesmo saber? Você me dá permissão da palavra? Dou. A minha cidade, o lugar que eu fui criado, que eu amo, que eu sou apaixonado, está tudo destruído. Deixa eu ir lá, me libera. O rei gostava tanto que perguntou ele assim: quanto tempo você precisa para você voltar? Liberou ele, estou correndo com a história. Autorizou que os governadores dessem a ele recurso, provisão, material. Ele volta para Jerusalém. Ele volta para onde? E agora Neemias tem uma missão. Agora eu começo a pregar. Estava só introduzindo. Neemias tem uma missão. A missão de Neemias é só uma: reconstruir os muros de Jerusalém. Ele não foi lá para ficar famoso. Ele não foi lá para viralizar no TikTok. Ele tinha uma missão. A missão, o propósito, o motivo a qual Neemias saiu da sua terra, que ele estava sendo escravo, e ir até Jerusalém, era uma coisa só que ele tinha em mente: eu preciso restaurar Jerusalém. Um homem apaixonado, um homem motivado. Ele chega em Jerusalém, a Bíblia vai dizer que ele dá uma volta pela noite, pela madrugada, sozinho, sem ninguém, montado em seu cavalo. Ele olha canto por canto. Eu imagino que cada lugar que ele foi passando, ele foi pensando assim: quantos homens que eu vou precisar? Quanto material? Por onde eu começo? Primeira coisa para você viver uma restauração, eu estou falando de você não se perder no seu propósito, para você ter cuidado com as Mas Neemias vai reconstruir. E para reconstruir, primeiro ele bola um plano. Ele bola o quê? Então antes de você começar a agir, você precisa de um plano. Você pode ver que mesmo que ele tivesse a bênção de Deus, olha para mim, mesmo que ele tivesse o favor do rei, mesmo que ele tivesse recursos inúmeros em suas mãos, mesmo que os homens de Israel estivessem motivados, ele decidiu sozinho fazer uma avaliação geral do terreno, para montar um plano por onde eles iam recomeçar a reconstrução. Irmão, eu não sei com qual condição você entrou por aquela porta. Eu não sei quais são os seus sonhos, os seus projetos. Eu não sei o que você perdeu, que está assolado, destruído, que já foi lindo, já foi belo, já teve resplendor. E você sabe que a sua Jerusalém já te deu tanta alegria. Você sabe que essa cidade, que esse lugar santo já te encheu de esperança. Mas por algum motivo os invejosos, os traidores, o inimigo das nossas almas foi lá e assolou, queimou, destruiu tudo. E você agora está diante de um tempo novo chamado reconstrução. Eu não sei o que está acontecendo, mas uma coisa eu sei: Deus nessa noite pode dar um plano. Vou falar de novo: Deus nessa noite pode te dar um plano. Ele pode abrir a sua visão, fazer você andar pela sua própria vida, você olhar para dentro de si e olhar tudo que está destruído, assolado, queimado, acabado, e dizer: eu vou começar por aqui, eu vou começar por aqui. Mas não tem ninguém mais que vai conseguir parar o propósito de Deus na minha vida. Eu vou reconstruir por aqui, mas não tem ninguém mais que vai fechar a porta para mim. Não tem mais ninguém que vai me julgar, me caluniar, me difamar, me destruir. Por quê? Porque eu estou debaixo de uma ordem de Deus. Eu estou debaixo de uma palavra do profeta. Porque eu estou debaixo de uma profecia. Eu vim dizer para alguém: ainda tem jeito, ainda tem solução. Pode começar a mexer nos escombros, pode começar a trabalhar. Deus está contigo. Bate ao menos na mão de duas pessoas e fala assim: pode começar, porque Deus está contigo. Não bate mesmo, fala: Deus está contigo. Rebadarau e a base. Ei,
Reconstruir é mais difícil que construir, porque reconstruir você tem que aproveitar entulho. Ai, pastor Pedro, Daniel, por que tem muita gente que entrega irmão, sabe quantos anos Jerusalém ficou sem ser cuidada, Janaína? Sabe quantos anos a cidade santa ninguém queria mexer? 90 anos. Irmão, 90 anos ninguém queria esse problema, que era reconstruir Jerusalém. Tem projeto, meu filho, que tem que ser muito corajoso. Tem projeto que tem que ter peito, tem que ter brio. Não é para frouxo, não é para qualquer um bater no peito e falar assim: eu vou começar a reconstruir minha família, eu vou reconstruir minha saúde, eu vou reconstruir essa empresa. Eu não sei o que está assolado. Alguma coisa pode ser que está assolado. Neemias vai. O capítulo 3 eu não li. Sabe aqueles capítulos que começam a virar uma emboleira na cabeça da gente? Se você ler o capítulo 3, você vai entender o que eu estou te falando. Porque ele começou a designar os príncipes, os líderes, o chefe de família, em cada parte do muro. Ele foi dividindo os muros por portas. Vamos reconstruir as portas, porque a porta vai ser o sustento para o muro, e depois a gente reconstrói o muro. Só que deixa eu falar algo, irmão. Reconstruir dá mais trabalho que construir. Por quê? Você vai ter que usar material que já foi destruído. Quando Sanbalat e Tobias falam das pedras queimadas, se você já estudou um pouquinho, pedra queimada não se usa mais. Ela esfarela, ela perde a potência dela, a consistência dela. Pedra queimada é a pior coisa que existe. E agora tudo que eles têm é pedra queimada. Como que eu vou reconstruir com isso? Como que eu vou fazer? Porque primeiro eu vou ter que limpar tudo, para depois aproveitar material reciclável. Imagina se Deus pensasse igual a gente, hein? Como é que Ele poderia te usar? Você quer alguém mais queimado que você? Você quer alguém que tinha uma ficha criminal igual a sua? Cheio de BO, cheio de rolo, cheio de treta, cheio de dívida, cheio de pecado, pedra queimada. E Deus está dizendo assim, enquanto o inimigo está dizendo, pedra queimada, como vai reconstruir? Tem um líder chamado Neemias, um profeta de Deus, dizendo: eu fui enviado aqui, e queira Sanbalat e Tobias ou não, nós vamos botar a mão no arado. Olha para mim. Em poucos dias, a Bíblia vai dizer que o muro já estava pela metade. O muro já estava onde? Porque ninguém pode parar um povo motivado. Deixa eu te falar algo. Existe uma coisa na Bíblia que me ensina para a minha vida, que pode te ajudar, que é muito mais poderoso que o talento. Todo talentoso ele é meio enrolado. Vou falar, preciso pregar para você, para te libertar. Porque o talentoso, ele sabe que é talentoso. O que a gente fica lá quebrando a cabeça o dia inteiro, ele chega em meia hora e resolve. Aí ele costuma chegar atrasado, sai mais cedo, não cumpre horário, não cumpre regra. Porque no fundo, ele sabe, eu sou bom. E a pior praga para alguém é saber que é bom. Por quê? Porque começa a negligenciar o que poderia te fazer melhor. Todo gênio tem dificuldade em ser disciplinado. Primeiro porque o cérebro do gênio funciona em outra rotação. Criatividade, liberdade, espontaneidade. Mas o gênio, o inteligente, que se disciplina, vira um astro, vira uma lenda, vira único. Porque você pegou as duas maiores potências. Primeiro é talento, e depois é disciplina, motivação. O povo estava, fala, motivado. O que vai te fazer vencer algumas guerras não é nem seu talento. Eu descobri que a vida respeita a gente motivada. Pastor, teologia do coach não, é Bíblia. Está escrito que o povo estava motivado. Qual é o problema com a palavra motivação? Estão querendo denegrir a palavra, não pode mais usar, proibido está usar a palavra motivação. Porque tem um povo da internet que, o povo enjoado.
E quando você vai ver, 90% tudo derrotado, tudo frustrado. Presta atenção. Motivação. Ei, deixa eu dar um recado para alguém. Reconstruir sua história não é fácil. Reconstruir muro não é fácil. Reconstruir nome não é fácil. Reconstruir casamento não é fácil. Vai precisar de muita motivação. Mas a minha pergunta é: até quando você vai viver na vergonha na mão dos seus inimigos? Eu prefiro sacrificar, pagar o preço do que ficar na boca do povo. Eu prefiro me sacrificar, pagar o preço, do que saber que tem gente zombando, rindo, caçoando da minha história. Neemias não deu esse gostinho para Sanbalat e Tobias, não. Sanbalat e Tobias vem com gracinha. Pobre judeu, esse povo fraco. O seu inimigo, ele vai querer o tempo todo te atacar logo no início. Me pergunta por quê? Porque ele sabe que depois que o muro está pronto, não tem como entrar. Deixa eu te passar uma senha de batalha espiritual que o meu antigo pastor Ciro Otávio me ensinou. Irmão, a maior investida do diabo é no início. Como que o diabo tentou Jesus? Logo no início, quando ele foi levado ao Espírito. Foi assim ou não foi? Porque o diabo sabe que depois que você tem estrutura, nome, respeito, credibilidade, recurso, time, equipe, o diabo sabe que fica 10 vezes mais difícil. Não é que não possa acontecer, mas fica muito mais difícil do que pegar alguém desprovido, sem estrutura, sem moral, sem nome, sem peso. Irmão, a pessoa ela já está perdendo, ela está no menos 10. Vencendo o Brasil, você já começa no menos 10, irmão. Você não começa nem no 0-0, não. Eu comecei no 0, você não começou no 0, você começou no menos 20. Vencer aqui, meu filho, primeiro você tem que empatar o jogo, para depois você virar. Quem está entendendo o que eu estou te falando? Primeiro você tem que empatar a dívida. Que dívida? Sei lá também. Chega na gente, a gente nem sabe como é que veio. Já nasce uma prova que só. Olha para mim. Ei, Sanbalat e Tobias, uma raposa derruba o muro. Mandando indireta no Instagram da vida. Mandando deboche nos comentários. Tirando print e mandando aqui a golpinho demoníaco. Deus vai queimar seu celular, demoníaco. Você que está mandando print da vida dos outros. Que é isso? Ei, para de dar ouvido para Sanbalat e Tobias. Na verdade eles estão morrendo de medo que dê certo. Sabe por que eles estão tentando te ferir logo agora? Eles estão com medo que você vença. Porque se tem alguém que eles não queriam que vencesse, era você. Que às vezes você é indigesto, às vezes você incomoda, às vezes o que você carrega afronta gente mentirosa, gente falsa. Tem gente torcendo que você dê errado, só porque ela sabe que se você der certo, acabou para ela. Aí o que eles fazem? Fica te cutucando, para você perder o foco. Não se distraia. Eu não sei quem foi que falou. Foi um grande sábio. Não sei se foi Wilson ou se foi Charles Spurgeon, agora eu não lembro. Que se você parar para atacar pedra em cada cachorro que late para você no caminho, você nunca chegará no seu destino. Manter o foco em um país com tanta distração, num mundo com tanto entretenimento, não é fácil. Não é fácil. Manter seu ritmo de leitura não é fácil. Manter seu ritmo de estudo não é fácil. Manter sua dieta com tanta coisa boa na igreja, na célula, não é fácil. Estou tentando. Sanbalat, você não vai vencer. Sai para lá, Tobias. Ei, não é fácil. Quem disse que manter o foco é fácil? Foco é um poder. Sabe por que a maioria dos TDAHs terminam o que começam, apesar de ter déficit de atenção?
Porque a maioria do TDAH tem uma coisa chamada hiperfoco. O que eles pegam para fazer são teimosos. Já viu gente teimosa? Fala assim, não terminei ainda não, não terminei ainda não. E ele não sai de lá. Por isso que o TDAH é perigoso jogar videogame. É perigoso ele começar algo, porque ele tem hiperfoco. Pastor, e eu que não sou TDAH? Calma, irmão. Você tem outras vantagens que o TDAH não tem. Calma. Olha para mim. Foco. Como é que chama a palavra? O problema é que você faz muita coisa ao mesmo tempo. Se acumula-se de atividades que não vão te levar ao seu destino. A maior dificuldade do sucesso não é falar sim, é falar não. Toda hora tem uma proposta, toda hora tem um convite, toda hora tem alguém te chamando para algo, toda hora tem alguém falando assim, vamos almoçar, vamos jantar, vamos tomar um café, vão ali em casa, vão no japonês, vão dar um rolê, vão viajar, vão. E se você não tem foco, imagina quantas horas que você perde no seu dia. Sanbalat e Tobias estavam tentando atingir a mente de Neemias, porque na arma, no escudo e na espada não podia ir. O judeu estava pronto, estava para dentro do muro. O muro já tinha levantado a metade. Eles nem viram, o muro já tinha sido reconstruído, já estava pela metade. Só que aí passou um tempo, Sanbalat e Tobias, o que eles fizeram? Foram inteligentes, fecharam com outros povos. Olha para mim, fechou com outros reis, com outras nações. Porque, irmão, quando o teu inimigo não pode sozinho, ele vai arrumar gente que pensa igualzinho ele. Anota o que eu estou te falando. Quando o teu inimigo não puder sozinho, ele vai arrumar gente igualzinho ele. Eles vão se unindo contra você, contra o seu propósito. A minha pergunta é, você já tem um plano? Neemias não quis nem saber. Quando ele percebeu que ele estava sendo ameaçado por Sanbalat e Tobias, olha para mim, vou te entregar um código. Ele chama os seus obreiros e fala assim, além de obreiro você vai virar soldado. Em uma mão você vai carregar a pá, na outra mão você vai carregar a espada. Você vai estar colocando aqui massa com uma mão, e na outra mão você está com a espada. Você não põe a espada no chão, você não distrai, irmão. Momento de construir algo, você não pode distrair. O seu inimigo está doido para te invadir e te matar. Pressão, a Aninha chega mesmo no culto, irmão. Olha para cá, irmão. Ai, pastor, tem que trabalhar dobrado? Tem! Eu estava em Alfenas no treinamento lá para a equipe. Aí uma irmã lá me perguntou assim, pastor, é difícil assim mesmo? Eu falei assim, vai piorar um pouco. Ela me contou toda uma história, achando que eu ia cair no drama dela. Eu falei, então filho, isso é igreja. Se você não aguenta, segue sua vida. Porque ministério, filha, não é um morango, não é a Disneylândia, não é beira de praia. Ministério é pau, é pancada, é obra, é trabalho, é correria. Até que você tenha tudo estruturado, você vai precisar em uma mão carregar pá e na outra espada. Ai pastor, eu tenho que tirar o pedido, tenho que fechar a conta. Isso, se você não virar um entregador. Um dia que eu tiver uma equipe, vai ter nunca. Primeira equipe que tem que ter é você. Neemias, o chefe, estava lá, de manhã, de tarde, de noite. Irmão, o Neemias é o homem que menos dormiu. Presta atenção aqui. Os caras começaram a reclamar, a equipe dele começou a reclamar, porque o problema, além da voz externa, são as vozes internas. Olha para mim, segundo problema. Agora não é o que vem de fora. A segunda coisa que vai tentar tirar sua distração, as crises internas. Já entrei na segunda, estou terminando já. No máximo 3 hoje. Então ele teve que enfrentar Sanbalat e Tobias de fora. Mas a equipe dele começou a ver as casas destruídas. O que eles começaram a querer fazer? Reconstruir a casa e largar o muro. Sabe aquele negócio assim, vamos fazer o meu aqui, é minha casa, é o meu lote, minha família morava aqui, deixa esse muro para lá. Então eles estavam dando migué em Neemias, e estava cada um agora começando a olhar para a sua própria casa. Agora você imagina para um líder conseguir motivar um povo desse. Esse Neemias tem que bater palma para ele, rapaz, porque sem dinheiro, sem recurso, sendo perseguido pelos inimigos, uma dificuldade danada, está lá ele. Aí sabe o que ele fez? Ele abriu mão do seu salário como governador, está no texto.
Ele do bolso dele bancou a comida do povo. Ele começou a falar assim: eu vou botar 100 ovelhas para vocês comerem, vai ter churrasco todo dia. Vai uma dica: quer motivar a equipe? Neemias já ensinava na Bíblia: faz churrasco, leva eles no porcão, faz igual a Rinodê, dá cruzeiro, dá Rolex, dá carro, faz alguma coisa, mas o povo tem que estar motivado. Nem que seja uma pizza, irmão. Tem gente que você pega pela boca. Quem? Crente. Eu lido com crente, irmão, tem 12 anos. O sobreiro: ó, eu vou pagar pizza para todo mundo no final. Irmão, ninguém vai embora. Estou te dando a senha. Só que você só sabe bater, xingar, reclamar. Não molha a mão de ninguém, não faz ninguém rir, não satisfaz a vontade do povo. Uma hora cansa, irmão. Por mais que eles sejam fortes e guerreiros, uma hora o povo cansa. Tem que ter um motivacional. Estou falando de Neemias, estou falando de liderança. Quem está aí diga amém. Quem está aí diga glória. Olha para cá. Eu vou dar do meu bolso 100 animais diário, e eu estou abrindo mão do meu salário. Exemplo de líder. Eu vou abrir mão do meu salário. Vocês estão aqui, não estão ganhando nada, vocês estão aqui sacrificando. Então eu, como líder, vou fazer dobrado por vocês. Além de abrir mão do meu salário, eu vou colocar o que eu tenho guardado. Mas nós vamos reconstruir esse muro. O que você está disposto a investir para reconstruir sua história? Quanto você está disposto a investir para reconstruir seus negócios? Quanto de energia, de dinheiro, de recursos, ai pastor, eu vou orar. Orar você já orou. Imagina se Neemias ficasse orando. Ele orou um dia, quantos dias? E trabalhou 52. Ele orou um dia. Quando o rei falou: Neemias, estou contigo e estou liberando recursos e estou liberando você, ele já entendeu, Deus já falou, não precisa falar mais não. Deus já está comigo, não precisa falar 2 vezes não. A palavra de Deus você já tem. Agora eu preciso que você comece a crer nessa palavra, e não deixar a sua cidade, a sua casa, a sua família, o seu nome na boca desse povo. Está com você o negócio, não está comigo não. Eu estou lutando pela minha Jerusalém já tem alguns anos. Eu quero que você lute pela sua. Rebadarás, amante, o réu e a várzea. Vamos no capítulo 6 eu termino. Capítulo 6 eu termino. Olha quem que apareceu de novo. Versículo 1. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que este tempo não tinham posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me, de novo esses demônios aparecendo: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém tentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: eu estou fazendo uma grande obra. Eu estou o quê? Eu estou o quê? De modo que eu não posso descer. Porque cessaria a obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes, quantas vezes? Me enviaram o mesmo pedido. Eu porém lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificais o muro, e segundo se diz, quer ser o rei deles. E puseste profetas para falarem ao teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso. Segundo essas palavras, vem pois agora e que consultemos, vamos lá avaliar isso juntamente. Mandei mais uma vez dizer-lhe: de tudo o que me dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu do teu coração é que inventa. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Sambalate e Tobias usou uma estratégia muito agressiva. Carta, irmão, é o ofício do governo. Carta naquela época era um ofício do rei.
E eles mandaram 4 vezes um ofício, convocando ele para o vale, inventando uma história, que estava tendo um burburinho, que ele estava reconstruindo o muro, presta atenção, porque ele queria ser o novo rei, queria se rebelar contra Artaxerxes. Sabe o que eles fizeram? Usaram o nome do rei. E eu não duvido que eles tentaram convencer o rei, mandando um recado para o rei: rei, você está deixando Neemias reconstruir o muro? Ele vai tomar seu lugar. Porque os nossos inimigos, quando não conseguem nos parar, tentam contaminar pessoas ao nosso redor. Toda vez que o teu inimigo não conseguir te parar, ele vai tentar usar pessoas ao seu redor para te confundir. Porque uma coisa é o seu inimigo falando, outra coisa é seus amigos falando. Uma coisa é o teu inimigo falando, outra coisa é a gente que trabalha com você falando. Tem gente que basta sair um pouquinho de perto de você, irmão, que vem com as conversas. Cuidado com a história que eles estão inventando para te distrair. Neemias estava focado. Falou assim: pode me chamar 1, 2, 3, eu estou fazendo uma grande. Por que eu vou parar? O que ninguém fez em 90 anos, Neemias reconstruiu junto com a sua equipe em 52 dias. Em quantos dias? Por causa de uma palavrinha. Óbvio, tinha um favor de Deus? Tinha uma equipe com ele? Tinha. Ele era um bom líder? Era. Tinha recursos necessários porque o rei disponibilizou? Tinha. Mas tudo isso se torna nada quando você perde o foco. Deus me trouxe aqui para te contar toda essa história, fazer todo esse rodeio só para te colocar no eixo, só para te lembrar qual é o seu propósito. O que você prometeu que ia fazer esse ano de 2023 que você não está fazendo? Eu fiz um propósito comigo e com Deus, que eu ia cuidar de pastores e eu ia abrir novas igrejas. E é isso que eu estou fazendo até hoje, com toda a dificuldade, com todas as lutas, com resultados maravilhosos, resultados às vezes frustrantes, mas eu estou no meu foco. Eu tive 2 focos no meu ministério esse ano: cuidar de pastores e abrir novas igrejas. Esse tem sido o meu tempo, a minha energia, minha motivação. E você acha que todo dia eu não escuto um desaforo? Alguém tentando me desmotivar, me afrontar, me diminuir. Agora estão me chamando de Pablo Marçal. É mole? Cada coisa que eles chamam a gente. O Pablo, irmão, é uma bênção. Eu acho o Pablo uma bênção. Apesar de ter algumas divergências, eu acho ele uma bênção. Mas o Pablo é o Pablo, Pedro é o Pedro. Eu não comecei a pregar por causa de Pablo, não. Tem só 12 anos que eu prego o evangelho. Eu não comecei a dar curso por causa de Pablo, não. Eu dou curso tem 12 anos. Eu não comecei a ser apaixonado pela palavra por causa de Pablo, não. Estou diminuindo ele, não. Eu respeito e admiro ele. Mas o povo, irmão, vai querer te taxar, te comparar o tempo todo, para te diminuir, para você fazer você parar no seu propósito. Olha, o rei vai ficar sabendo, nós vamos falar para ele, Neemias, que você quer reconstruir o muro para você tomar o lugar dele, fazendo complô, jogando você contra outro. O que você está deixando te parar? Você tem uma chamada de Deus. Você tem um propósito. Você nasceu para algo. Você tem um talento que ninguém tem. Você tem um dom que ninguém tem. Você é único nesse mundo. Por que você está deixando esse povo fofoqueiro, mal criado, invejoso parar você? Dá uma resposta para ele hoje: eu estou numa grande obra. Eu estou em uma grande obra. Reconstruir a mim mesmo, para depois reconstruir o que está fora. Eu estou dizendo que a sua Jerusalém é o seu coração, é a sua mente, é a sua vocação, é o seu chamado, é o seu ministério, é a sua família, são os seus filhos, é o teu casamento. Qual é a Jerusalém que Sanbalat e Tobias está incomodado porque você resolveu construir? Esse levante todo, essa fúria toda, essa guerra toda que você está passando, essa revolta do inferno, é porque ele sabe que se a sua Jerusalém estiver de pé, Deus vai voltar a ser adorado,
Deus vai voltar a ser glorificado. As pessoas vão voltar a ver Deus em você. As pessoas vão falar assim: como que pode? Estava quebrado, falido, preso, destruído. Ele tinha adulterado, ele tinha acabado com o casamento, estava sem saúde. Como é que pode estar de pé de novo? Como é que essas portas podem estar bonitas? Como é que esses muros podem estar tão belos? Como é que o templo pode ter sido reconstruído? É porque você tem uma ordem de Deus. Não para, não para, não para, não para, não para. Não é para parar, não é para parar. Bate na mão de duas pessoas, bate na mão dela e fala assim: você está proibido de parar. Aplauda o Senhor bem forte. Você está proibido de parar. Fica de pé. Labadaraia badarava subdicandarevácia. Lemandarabasarabadaraba chorebadarababa. Tinha mais coisa, mas eu não quero ser enfadonho. Eu quero ser bem objetivo, o recado já está dado. Não dê ouvido para Sambalate e para Tobias. Essa semana tem algumas coisas que não é que frustra a gente, mas a gente fica pensativo. Eu vi um banner, vi vários amigos meus no evento, só eu que não. Vários. Quem me conhece sabe, irmão, que eu tenho tanta coisa para fazer, que às vezes eu nem fico sabendo. Quando eu fico sabendo, eu estou vendo no Instagram quando já está rolando. Tanta coisa que a gente tem feito durante o dia. Mas tem coisa que a gente vê e não tem como desver. E eu vi. E aí eu falei com Deus assim, com toda paz, sem nenhum problema. Falei: Deus, eu já entendi que eu sou diferente. Deus, eu já entendi que não adianta não. Eu já entendi que ali funciona assim, 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 eu não vou ficar me submetendo. E sabe quando você fala assim: Deus, eu estou resolvido, agora quem não quer sou eu. Eu vou seguir a minha vida, eu vou seguir o meu propósito, e eu vou seguir aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Porque às vezes a gente fica querendo estar em lugares, irmão, que não nos pertence. E sabe o que a gente faz? Abre mão de gente que é doida com a gente. Às vezes a gente abre mão de gente que pagaria para nos ouvir. Às vezes a gente abre mão de pessoas que pagariam de tudo, fariam de tudo, todo o sacrifício para estar do nosso lado, porque a gente quer estar em lugares que não nos valoriza. E eu resolvi isso. Falei: Deus, agora eu quero saber um negócio. Eu já estou entendendo, Deus, qual é a minha chamada, qual é a minha pegada, quem é meu público, quem é meu alvo. Eu não vou ficar sofrendo com esse povo mais não. Lá aqui para lá. Tá vindo agora para uma reunião, o Léo estava comigo, né, Léo? Não vou entrar em detalhes porque está sendo firmado ainda. Um dos maiores pastores do mundo, uma das igrejas mais lindas do mundo, entrou em contato comigo. De um outro país, não é no Brasil, não fala a língua portuguesa. Falou assim, a frase foi: nós aqui precisamos da sua voz. Irmão, eu fiquei emocionado, porque o Espírito Santo falou assim: se os de dentro não reconhecer, se os que falam a sua língua não te reconhecer, eu faço pessoas maiores que eles de fora. Não estou falando sobre o Pedro, não tem a ver do Pedro Daniel, tem a ver com a mensagem que a gente escolheu pregar. É Deus dizendo para mim assim: filho, não para não. Enquanto tem gente aqui se matando, se moendo, se degradando, tem gente lá fora reconhecendo a sua voz. Se os de dentro não for contigo, se os de dentro não comprar sua guia, o de dentro eu não estou falando da Boas Novas não, eu sei que você me ama. De dentro eu estou te falando de meia dúzia por aí. Você eu sei que me ama, que me respeita, está aqui toda quarta, está aqui todo domingo, eu te amo. Presta atenção, Deus vai abrir outras portas, mas Sambalate e Tobias não vai te oprimir.
Sambalat e Tobias não vai tocar no seu chamado. Você está proibido de dar voz para esse povo que quer te diminuir o tempo todo. Você é grande em Deus. Eu preciso te falar isso. Você com Deus é maioria. Fala de novo. Você com Deus é maioria. Eu vou falar de novo. Você com Deus é maioria. Eu vou falar de novo. Você com Deus é maioria. Eu vou falar de novo. Você com Deus é